Além da Matrix. A arqueologia proibida, respostas ou enigmas. Nós sabemos que o nosso mundo é repleto de mistérios. Alguns já foram solucionados e outros abrem uma porta de possibilidades e enigmas, apenas atiçando os pesquisadores a irem atrás da resposta. Bom, isso não é novidade para nós. Mas e quando a arqueologia está envolvida nisso e encontra ossadas misteriosas, que mais trazem enigmas do que respostas? Bom, isso é o que chamamos de arqueologia proibida, aquela que não falamos diariamente pelo fato de conter muito mais enigmas do que respostas. E hoje nós iremos quebrar o padrão e falar sobre ela, pois vá se preparando para conhecer algumas descobertas arqueológicas que até hoje causam intrigas e enigmas por onde passam. Já vai deixando sua curtida e inscreva-se no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para estar sempre atento aos nossos vídeos. Sem mais delongas, se prepare porque chegou a hora de estar além da Matrix. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que, assim como eu, você é curioso pelos mistérios insondáveis e enigmáticos do nosso mundo, desde gigantes, ETs, ossadas misteriosas e tudo o que há de bom. Hoje iremos abordar algumas descobertas arqueológicas que mexeram com o psicológico dos arqueólogos e pesquisadores, por simplesmente abrirem um leque de possibilidades como resposta. Mas antes de tudo, queremos pontuar que é de grande importância que você assista esse vídeo nosso. Nele nós falamos sobre as maiores descobertas de 2020 e assim você já pode ir aquecendo a sua mente para assistir esse vídeo de hoje. Sem mais enrolação, vamos lá! Algo que muitos acham lindo e com razão são os filmes do passado, em que as coisas são retratadas de forma linda, como se não houvessem problemas ou até mesmo hábitos estranhos. Desde a Idade Média até os períodos dos antigos, todos eles são retratados como as maravilhas, sem levar em conta os contextos históricos e da qualidade da vida de cada um dos que ali viviam. E assim também é para a arqueologia. Muitos acreditam que os mistérios dos antigos sejam bons, repletos de sabedoria e conhecimento, e de fato são. Mas existem algumas descobertas enigmáticas e até mesmo assombrosas que colocam à prova o povo da época e seus costumes, até que peculiares. Por exemplo, você sabia que a maior civilização antiga, no âmbito militar e de tratamento às mulheres, tinha a prática de atirar bebês com deficiência ou problemas das montanhas, pois acreditavam que era um mau presságio dos deuses ou que a criança não iria servir para formar o exército? Sim, estamos falando dos espartanos. E sim, as mulheres eram extremamente bem tratadas e respeitadas em Esparta, diferente dos outros povos, pois aos olhos dos espartanos, são as mulheres que faziam os melhores guerreiros, que seriam eles mesmos. Eita autoestima boa, hein? Bom, voltando ao assunto, existem algumas descobertas arqueológicas que, como falamos, são extremamente peculiares e mostram que nem tudo é o que parece ser, e que os antigos povos não eram tudo isso que pensávamos ser. Então, vamos direto ao ponto. Agora vamos abordar algumas dessas descobertas, mas prepare seu estômago, viu? Número 1. O Alien Ata. Isso mesmo, entre 2010 e 2011 foi encontrado em uma cidade fantasma conhecida como La Noria, em Atacama, uma ossada de 15 centímetros de um suposto alien que fora encontrado por Oscar Munoz. E por que ele foi apelidado de Alien logo de cara? Pois a região do Atacama é tão inóspito que a NASA a utiliza para testar seus equipamentos que são direcionados unicamente para Marte. E o mais esquisito dessa história é que a ossada tinha 10 costelas em cada lado, enquanto nós humanos temos 12, sem contar que sua aparência era peculiar, pois sua mandíbula e face eram subdesenvolvidas e parecidas com a de um alien. Foi daí que apelidaram de Ata devido à região de Atacama, onde foi encontrado. Mas esse mistério deixou de ser um enigma e foi solucionado, ou achamos que foi, por alguns cientistas. A origem do nosso queridinho Ata é humana e não é um feto abortado de um chimpanzé ou de um alien, como estava sendo especulado até então.
Foi realizada uma comparação entre o esqueleto do Ata com o de um feto humano por intermédio dos raios-x, e também foi realizada uma análise do material genético extraído dos ossos, e com base nisso tudo, eles concluíram que o humanoide de Atacama, ou Ata, era na verdade uma mutação humana. Gary Nolan, da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, Estados Unidos, afirmou que era mais humano do que chimpanzé. Concluiu também que ele viveu até os 6 ou 8 anos e que estava respirando, comendo e até metabolizando. Que interessante isso, é um enigma com solução, pois como um ser nessas condições conseguiu existir até os 6 ou 8 anos? Mistérios e mistérios. Sei não, hein? Número 2. As mulheres decapitadas de Shanxi, na China. Como sabemos, inúmeras e inúmeras missões arqueológicas em regiões que no passado foram habitadas por povos têm a grande chance de encontrar ossada dos antigos habitantes daquela região. Tesouros, riquezas da época, reis e rainhas, armas, aliens... Não, brincadeira. E às vezes algumas cabeças decapitadas. Bom, uma equipe em suas escavações descobriu na província de Shanxi, na China, um local onde ocorreu um massacre de aproximadamente 4.300 anos atrás. Foi encontrado dezenas e dezenas de cabeças espalhadas pela região, todas elas pertencentes a mulheres jovens. Existe uma teoria que diz que essas mulheres foram capturadas durante uma violência e utilizadas como sacrifício humano. Essa teoria foi apoiada por diversos cientistas, uma vez que não conseguiram encontrar o corpo das mulheres que foram decapitadas. O mais estranho foi que havia sinais de incêndio e traumas, o que sugeria que as mulheres foram atingidas na cabeça e queimadas antes de serem enterradas. Bom, há uma possível explicação para esse massacre. Acredita-se que essas decapitações em massa foi para abençoar a fundação do muro, que protegia os habitantes da cidade neolítica de Shimao. Isso porque os crânios foram encontrados próximos e alguns dentro dos muros. Essa cidade foi construída durante a dinastia Xia, sendo abandonada cerca de 300 anos depois. O porquê ela foi abandonada, nunca iremos saber. Número 3. O massacre do Forte de Sandby. Algo que muitas pessoas gostam e admiram são aqueles fortes antigos em que haviam soldados por todo lado protegendo e guardando os tesouros do Império como se fossem Assassin's Creed Odisseia. Você conhece? Mas no mundo real as coisas não são bem assim não. Alguns arqueólogos estavam trabalhando em uma escavação e estavam desenterrando diversas peças de argila, todas antigas. Isso em uma ilha ao lado da costa da Suécia, até que tiraram aquela sorte grande que falamos no caso do querido Ata. Acabaram por tropeçar em alguma coisa, mas eles não caíram no chão, mas sim dentro de um grande filme de gore e terror digno de uma produção. Até deram de cara com o antigo forte do século V, repleto de corpos em inúmeras posições que sugeriram que tiveram uma morte simplesmente de repente. Esse local é conhecido como Forte de Sandby. É semelhante às ruínas da Pompeia. Sim, loucura. E o mais louco, a cena inteira parece estar congelada no tempo, como se tudo aquilo que aconteceu tivesse ficado por aquilo mesmo. Sabe quando você bate no seu irmão e sai como se nada tivesse acontecido? Foi exatamente isso. A cena estava daquele jeito. E nós sabemos que a Suécia não foi um local calmo e tranquilo para se viver. Então, os arqueólogos deduziram o seguinte: que os escandinavos causaram esse massacre que preservou as dezenas e dezenas de mortos, e o que restou foi um cenário um tanto quanto peculiar. Como sabemos, sempre haverá um toque da ciência. A partir disso, foi recolhido algumas evidências que fizeram os cientistas deduzir que os moradores da região foram tomados por uma surpresa imediata, o que tirou deles o tempo de reação de forma inevitável, causando a queda deles. Alguns dos cadáveres foram encontrados na porta da própria cabana, mortos durante a tentativa de fuga. Outro foi cortado em um corredor, e houve uma das mortes mais brutais, que foi a de um adulto e uma criança. A ossada deles foram atiradas em uma lareira a lenha. Foram encontrados mais coisas também, como alguns artefatos valiosos,
joias, pérolas, broches dourados, que parecem indicar que as pessoas do forte eram ricas, ou ao mesmo tempo eram especialistas em fazer joia, o que explica o fato de terem sido encontrados tais artefatos. E isso causa uma grande contradição entre a história, pois vamos analisar isso. Se tem inúmeros tesouros valiosos em um forte, se foi realizado um ataque que a eficiência era tanta que o inimigo saiu fugindo, por que deixar o tesouro ali? Será que tinha no forte um tesouro muito mais valioso e ficou impossível de levar os outros juntos? Por qual motivo outro povo não saqueou o local após todo o alvoroço passar? Por que eles fugiram em vez de lutar com os invasores? Bom, este sim é um verdadeiro enigma que a arqueologia ainda não foi capaz de responder. Bom, este foi o conteúdo de hoje. Preparamos com muito carinho e dedicação, e pulgas atrás da orelha, e obviamente que não iríamos ficar com elas sozinhas. Decidimos passar para vocês. Existem muitos outros tópicos da arqueologia que não são abordados, como os gigantes, as construções que nem guindastes conseguem puxar e levantar. Ainda assim, existe um tabu muito grande que ainda vai ser discutido. Mas é aquilo, não se fala muito sobre, pois não se encontram fontes confiáveis o suficiente para abordar um tema desse com autoridade. Só que aqui é diferente, nós temos cara, coragem e, acima de tudo, fontes confiáveis o suficiente para abordar esses assuntos, pois, acima de tudo, nós queremos que você receba o melhor conteúdo. E não se esqueça de deixar a sua curtida, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho, pois o nosso próximo vídeo é hot. É sobre uma descoberta que mudou o horizonte da nossa ciência. Então, fique atento e com o sininho ativado, pois apenas dessa maneira você vai ficar sempre além da Matrix.